Tudo bem, pessoal? Gente, hoje a gente vai analisar um conceito, um problema, para poder entender como que funciona uma coisa bastante importante para nós na programação. Se a gente for pensar num chuveiro elétrico, num ventilador, esses dispositivos conseguem mudar seu comportamento. O ventilador consegue trabalhar em diversas velocidades, o chuveiro consegue operar em diversas temperaturas. Mas como a gente faz isso? Eles têm seletores em que a gente pode mudar a forma com que eles estão trabalhando, a velocidade com que eles estão trabalhando, a temperatura com que eles estão trabalhando. Esse seletor guarda essa informação, ele armazena esse dado para nós. E é com isso que a gente vai entrar no conceito de hoje, que é o conceito das variáveis. As variáveis são elementos que permitem que nós armazenemos alguns valores, algum conjunto de instâncias para a gente poder utilizar nos nossos programas. Vamos dar uma olhadinha como que a gente faz isso com Python? Então, ó, dentro do PyCharm, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo projeto, eu vou chamar aqui de minhas variáveis, por exemplo, E aí, ó, depois que eu criar esse meu projeto, né, ó, que eu já vou ter ele aqui, ó, minhas variáveis criadas, está demorando um pouquinho, vamos criando ele, tudo bem? Tava rápido até a gente estar gravando. Legal, criou meu projeto. Eu vou criar um novo arquivo. Cliquei aqui com o botão direito, vim em New, e vou chamar ele de variáveis.py, que vai ser onde a gente vai salvar os nossos dados. Vou dar um pouquinho de zoom aqui para ficar mais legalzinho da gente enxergar as coisas. Como que eu crio uma variável no Python, né? Eu vou, primeiro de tudo, escolher um nome para ela. Por exemplo, temperatura. E eu vou colocar um valor para ela. Por exemplo, 27. Quando eu fiz isso, o que eu estou fazendo? No Python, eu crio uma variável no momento em que eu atribuo alguma coisa para ela. Então aqui eu estou atribuindo o valor 27 que está à minha direita à minha variável que está à minha esquerda. A atribuição é feita com o operador igual. Agora, ó, se eu pedir para poder exibir essa minha variável, né, ó, o que vai acontecer? Eu vou pedir para executar aqui meu programa, eu vou conseguir enxergar na minha tela o valor que eu havia atribuído para ela. O que mais que a gente pode fazer aqui? Ó? Repara que qual que é a grande vantagem que eu tenho com isso? Se eu trocar o valor que eu coloquei na minha variável e rodar o meu programa novamente, repara que eu tenho um comportamento diferente do meu programa. Mas eu consegui esse comportamento diferente simplesmente trocando o valor que está ali na minha variável. As variáveis internamente são referências às posições de memória para nós podermos utilizar. Existem diversos tipos de variáveis que a gente pode trabalhar, né? Desde números inteiros, como nós fizemos aqui. Eu posso ter uma variável que é um texto, por exemplo, ó, vou colocar aqui meu nome, Murilo Zanini, dentro dela. Textos também podem ser feitos com aspas simples ou com aspas duplas. Depois a gente vai discutir isso um pouquinho melhor quando a gente vai analisando especificamente textos. Mas eu posso ter aqui, ó, por exemplo, loja. Eu vou chamar essa aqui de loja de jogos, por exemplo. E, além disso, eu posso trabalhar com números que nós chamamos de números reais, né? Eu vou falar aqui, por exemplo, a minha altura vai ser 17,5, por exemplo. As variáveis, como que nós damos nomes para as nossas variáveis? Nós podemos utilizar palavras para dar esses nomes e, quando eu quiser, por exemplo, utilizar um nome composto, eu não vou fazer assim, ó, altura do prédio. Se eu utilizar espaços, eu estaria como se estivesse declarando 3 variáveis aqui. No Python, nós temos algumas regrinhas. Primeira regrinha, nós não podemos usar as palavras que são específicas do Python, que são nomes já de uma estrutura ou de alguma outra funcionalidade. Outra coisa, o Python diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas, ele é o que a gente chama de case sensitive. E nós não podemos utilizar espaços para poder dar esses nomes para as variáveis. Então, no lugar de espaços, eu vou colocar aqui underlines para poder separar ela. E se eu quiser pegar, ó, e colocar aqui, exibir o restante dessas variáveis aqui, ó, vou dar um print no nome, vou dar um print aqui no valor que eu atribuí na minha loja, e vou dar um print aqui, por exemplo, na minha altura do prédio. E aí, ó, quando eu pedir para rodar esse meu projeto, opa, ficou um parênteses a mais aqui. Quando eu pedir para rodar esse meu projeto, eu já vou conseguir enxergar, ó, os valores que nós colocamos aqui dentro. Tudo bem? Gente, toda variável, ela recebe um valor, ela é criada a partir do momento que eu atribuo alguma coisa dentro dela e eu posso trocar esse valor. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e posso falar que a temperatura recebe 45.
Por exemplo, se eu usar essa minha variável de novo, ela vai ter o último valor. Opa! Abri coisa errada, abri um replace. Deixa eu mandar ele rodar de novo. Se eu trocar esse valor dela, ele vai estar com o último valor que eu carreguei dentro dela. Então, toda vez que eu troco o valor que está dentro de uma variável, eu atualizo o valor dela. Mas ela sempre vai guardar o último valor que eu coloquei ali dentro. Existem algumas estruturas especiais que permitem que a gente trabalhe com diversos valores. Depois a gente vai falar sobre elas também. Tudo bem? Gente, esse foi só um primeiro view para a gente poder trabalhar com esse conceito extremamente importante. E vocês vão ver que, entendendo esse conceito básico, que é uma forma de armazenar alguma informação que eu posso processar, que eu posso utilizar depois, fica bastante simples para a gente poder utilizar esse conceito e conseguir ir trabalhando com elas. Espero que vocês tenham gostado. Comentários, críticas, sugestões, por favor, deixem aí nos comentários. Até mais, pessoal!